Olá a todos, bem-vindos ao Number 27. Eu sou o Jack e hoje estou aqui com o Lotus Esprit V8. Há algo realmente interessante sobre esses carros. Eles poderiam ter sido potencialmente a maior história de sucesso, o carro mais lendário da década de 90. Mesmo assim, ainda é um excelente carro, mas há um problema com ele que impediu que ele reescrevesse potencialmente a história da Lotus. Vamos dar uma volta e eu te conto tudo sobre isso. Eu já tive um Esprit antes. Eu tive um S3 Turbo absolutamente lindo. Era um carro de 1984. Eu amava absolutamente aquele carro. Era um daqueles carros que você compra e acha que vai dar um monte de problema. Todo mundo dizia, não chega perto disso, você é louco, vai ser um problema sem fim. Tudo aconteceu em um ano, ficando do lado de fora no frio e chuva. Só a bobina deu problema, mas não foi culpa do carro. Por isso, tenho um carinho especial pelo Esprit. Aquele modelo antigo era um carro bem rústico, na verdade, comparado com esse mais novo. Mas aqueles primeiros designs, que eram do Giugiaro, com linhas bem marcantes, tinham um visual incrível. E em 1987, eu acho, Peter Stevens teve a tarefa nada invejável de atualizar o carro para o novo modelo S4. Na verdade, ele fez um trabalho muito bom. Este carro em particular, o V8, é de 1997 e tem mais algumas alterações de design feitas por Peter Thompson. Não é ele. Estou confundindo com Peter Stevens. Julian Thompson, que fez o Elise, e ele meio que fez uma repaginada. Não mudou drasticamente nesse ponto. Na melhor tradição de compartilhar peças, este carro tem várias peças meio que especiais. Mas o mais notável são aquelas lanternas traseiras, que vêm de um Toyota Corolla. A questão é que elas realmente combinam perfeitamente com esse carro. Elas ficam ainda melhores do que ficavam. Ficam muito melhores do que ficavam no Corolla. Então isso dificilmente é um problema. Também há esses interruptores da Peugeot, do 205 ou até antes, mas funcionam muito bem. Estão no meu Elise e ficam legais. Não vejo isso como um grande problema. Enfim, o que estou tentando dizer é que acho que esse foi um redesenho muito bem sucedido. Acho que ficou absolutamente fantástico. Este carro, antes de falarmos sobre o grande problema que queria discutir, representa uma grande oportunidade perdida pela Lotus. Só precisa saber que eles também têm uma reputação muito ruim, esses V8, ou pelo menos costumavam ter. E infelizmente, Sasha, que comprou este, realmente passou por maus bocados. Ele comprou o que considerava um bom carro, já reconstruído, pois os originais tinham problemas com camisas dos cilindros soltas. Então a Lotus reconstruiu a maioria deles na garantia, mas quando o concessionário local reconstruiu este motor, usou silicone demais no cárter. O silicone se soltou e bloqueou algumas galerias, então Sasha ficou com ele por cerca de 2 semanas. Ele foi fazer um track day com ele. Ele adorou a dirigibilidade equilibrada. Achou que era algo fantástico, sabe? Realmente estava curtindo muito. E então, em uma curva, simplesmente parou. Ele não pensou muito, mas depois o carro não ligava. Ao chegar em casa e tentar girar o virabrequim, ela estava travada. Então, o que aconteceu foi que um pouco daquele silicone tinha se soltado. Ele bloqueou as galerias dos pistões 2 e 3, eu acho, e eventualmente o virabrequim travou. Então, ele teve um grande pesadelo com isso porque acabou tendo que pagar, no final, acho que 15 ou 20 mil para reconstruir. Algumas peças, como o virabrequim, não estavam disponíveis. Ele mandou fazer uma sob medida de um bloco sólido. É meio um pesadelo, mas termina bem porque agora ele já está com o carro há um tempo e adora usá-lo.
Então, realmente, incrivelmente, quando a Lotus desenvolveu esse carro, eles decidiram que anteriormente o Esprit podia competir com os outros pequenos supercarros de entrada em termos de aparência e certamente em termos de dirigibilidade. Mas o motor turbo de 4 cilindros nunca esteve realmente no mesmo nível dos V8 e V6 que os outros carros tinham. Então a Lotus estava determinada a ir até o fim e conseguir um motor de verdade para o Esprit. Eles decidiram projetar seu próprio V8 e não simplesmente pegar um pronto, o que foi uma decisão bastante incrível. Isso custou a eles 5,5 milhões de libras. Agora você tem que pensar que todo o desenvolvimento do Lotus Elise custou apenas 4 milhões para a Lotus, para ver como foi uma decisão incrivelmente importante e cara. Foi. No geral, acredito que não foi tão útil para eles, especialmente comercialmente. Definitivamente teria sido melhor para eles comprar um motor pronto. Mas é melhor para nós que eles não tenham feito isso. Então, eu mencionei na introdução que este poderia ter se tornado um dos carros mais lendários de todos os tempos, possivelmente um dos mais lendários dos anos 90. Isso porque, quando a Lotus projetou esse motor, ele foi realmente feito para entregar. Ele tem 2 turbos ângulo de 90 graus, vira-brequim plano e pode tranquilamente entregar 500 cavalos de potência. Mas a Lotus decidiu manter o câmbio da Renault, que era limitado em potência e torque a 350 cavalos. Então, embora eles tivessem esse motor que era capaz de deixar a concorrência para trás, decidiram manter aquele câmbio. Isso não significa que seja um carro ruim, e em muitos pontos ainda superava os demais. É mais rápido que um 355. Eu diria que tem uma dirigibilidade melhor que um 355. E ainda era mais barato. Mas foi apenas uma oportunidade perdida, porque você pode imaginar que 350 não é ruim, para ser sincero com você. Mas você pode imaginar o que eles poderiam ter feito se tivessem colocado 500 cavalos de potência. Isso poderia realmente ter redefinido a Lotus. Então isso ainda é algo muito rápido, de 0 a 60 milhas por hora em 4,6 segundos, velocidade máxima de 175 milhas por hora, eu acho. E o mais importante, ele tem uma dirigibilidade absolutamente incrível. Eu saí mais cedo com o dono para tentar sentir um pouco mais o carro, antes de realmente sair sozinho com ele, e estou ficando cada vez mais confortável com ele. É como um grande filhote. Ele realmente te incentiva a acelerar mais e você recebe muito retorno, não só da dianteira, mas também da traseira do carro. Que mesmo nessas estradas que não são ideais para um super esportivo de entrada, ele inspira muita confiança. A direção é perfeitamente calibrada. Agora, numa 355, a direção é bem mais rápida e pode ser divertida. Mas eu acho que, para desempenho geral e para longevidade, pela riqueza da dinâmica, este aqui é simplesmente melhor. Não precisa ser tão rápida quanto é em uma 355. Isso aqui também tem mais sensibilidade e é tão bem equilibrado nas curvas. É um verdadeiro prazer. A suspensão funciona muito bem. Que carro realmente impressionante. Eu diria que há alguns problemas com este V8. E o primeiro ainda é que ele tem aquele câmbio da Renault. E embora não seja tão ruim quanto as pessoas dizem, ainda é. Leva um tempo para se acostumar, então você precisa saber onde estão as marchas. E ainda assim é um pouco difícil de engatar, mas não é ruim. O engate das marchas é bem preciso, então é algo com que eu posso conviver. A posição de dirigir é ótima,
Realmente, exatamente o que você gostaria. O espaço aqui é limitado, mas tem mais espaço do que nos primeiros Espris. Então eu caibo aqui de forma bem confortável e com o novo painel que essa versão V8 restilizada tem, é um carro muito mais fácil de usar no dia a dia. Ele passa uma sensação de amplitude. A visibilidade não é das melhores, especialmente pela traseira, eu consigo meio que ver aquele aerofólio grande, e só. Mas o que importa mesmo é que a dirigibilidade é simplesmente ótima. Parece um Elise grande e comportado, é fantástico e é rápido. Parece que atinge o máximo em torno de 6,8, algo assim. Agora, o motor não tem tanta personalidade e acho que é aí que volto a um dos defeitos. Tem bastante força, é bem linear, então continua puxando até perto dos 7.000 giros. Então, é um motor gostoso de usar, mas não tem um som especial e parece um pouco áspero em altas rotações. Não é o suficiente para te impedir de girar o motor, mas com certeza não é um motor particularmente carismático ou cheio de personalidade. Então, o motor é bem compacto e bem leve. No total, o carro pesa só 1.400 quilos, que é 100 quilos a menos do que uma 355. E eu acho que, aliado ao fato de que o desempenho, a potência e o empurrão do turbo realmente fazem com que ele pareça um carro significativamente mais rápido. Eu mencionei antes que o interior deste carro foi atualizado e isso faz bastante diferença. Além disso, Sasha, que é o dono deste carro, basicamente fez a conversão do espaço do estéreo para colocar alguns instrumentos extras. Depois que o motor quebrou, ele quis monitorar tudo exatamente. Ficou com visual original e fantástico, com medidor de pressão do turbo e tudo completo. Então, para resumir, acho que Sasha e a esposa dele tiveram muito azar com o que aconteceu com o carro. Eles acabaram reconstruindo tudo sozinhos. Como eles não tinham dinheiro, mandaram o motor para a retífica, mas depois tiveram que montar tudo, tiveram que remontar o carro sozinhos. Foi um momento de união para eles, mas custou caro, o que não é tão bom. Mas não dá para culpar o Esprit por isso, não é culpa dele. Agora vamos acelerar, estamos chegando na estrada principal. É extremamente rápido, pode acreditar. Eu não acho que está faltando tanta coisa assim nos 350 cavalos de potência comparado ao que poderia ter sido com 500 ou algo assim. É claro que, em termos de legado, ele ficou para trás, mas como carro é absolutamente fantástico. Em muitos aspectos, ele tem um pouco mais de profundidade para mim do que um 355, uma 355, é muito barulhenta e é incrível quando você entra nele pela primeira vez. Ele sobrecarrega os sentidos, a direção é tão rápida, tão precisa, o motor soa como uma metralhadora disparando. Mas eu acho que, a longo prazo, o equilíbrio, o jeito que o chassi desse carro é ajustado, provavelmente ele tem um pouco mais de longevidade, eu acho, como carro. De qualquer forma, eu simplesmente adoro esse carro. É mais um Lotus que eu acho que é simplesmente, sei lá, eles são carros brilhantes. Isso aqui é bem legal, quero dizer, está bem acabado. Muito obrigado a todos por terem assistido. Por favor, se inscreva no canal se ainda não fez isso, porque isso realmente ajuda. Se você tem um carro interessante que gostaria que eu analisasse, entre em contato comigo. O Instagram é a melhor maneira. Estou ansioso para ver você no próximo vídeo.